Bom, aqui a gente vai ver de um modo um pouco mais rigoroso o resultado que a gente viu de um modo intuitivo no último exemplo do último vídeo, que vai levar o nome de lei da esperança iterada. É um dos possíveis nomes com os quais esse resultado aparece na literatura e é o nome como a gente vai tratar aqui ao longo do nosso curso. Tá? Primeiramente, vamos entender de modo intuitivo esse resultado antes de proceder para a sua demonstração. Tá? Então, a gente tem o valor esperado de x, e a gente está dizendo que você consegue calcular essa quantidade de duas formas. Tá? Claro, uma delas é diretamente a partir de x, e outra delas você pode calcular em duas etapas, ou seja, você vai primeiro considerar x dado y e fazer a média disso em x, e depois você vai fazer a média disso em y. Tá? Para que a gente tenha de um modo bem intuitivo na nossa cabeça o porquê que esse resultado é verdade, vamos imaginar que você está querendo estudar então o peso e y, altura da população brasileira. Como é que você calcula o peso médio dos brasileiros? Tá? Você pode, claro, pegar todos os brasileiros e fazer a média, que é o que a gente está calculando aqui, nesse lado, no lado esquerdo da equação. Outra forma de você fazer isso, você pode estratificar a sua população com respeito à faixa de altura. Tá? Então, primeiro, você calcula o peso médio da população em diversas faixas de altura de interesse, e depois você faz a média dessas quantidades com respeito às faixas de altura. Tá? E assim parece bastante óbvio que a gente está olhando sempre para a mesma quantidade, tá? Que é o peso médio dos brasileiros. Só que aqui você está calculando de uma outra forma, que a princípio pode parecer mais complicada, mas a gente vai ver ao longo de toda essa aula que isso pode ser bastante mais simples do que calcular diretamente o valor esperado. Então, primeiramente, vamos proceder à demonstração desse resultado. Tá? Vamos calcular primeiro quem que é o valor esperado mais de dentro, ou seja, o valor esperado de x dado y igual a y. Por definição de valor esperado, isso é integral de menos infinito a mais infinito de x vezes a sua densidade condicional. E agora eu vou colocar a definição de quem que é a densidade condicional, que é a conjunta sobre a marginal em y. Ok? E agora eu vou calcular quem que é o valor esperado em relação a y desse valor esperado em relação a x. Tá? Então, eu estou calculando aqui um valor esperado de uma função, de uma variável aleatória. Então, eu tenho que invocar a lei do estatístico preguiçoso. Então, isso vai ser para mim um valor esperado de x dado y igual a y, vezes a densidade de y, dy. E agora eu vou pegar e vou substituir aqui na expressão desse valor esperado condicional o cálculo que a gente fez aí em cima. Então, isso vai dar integral de menos infinito a mais infinito, da integral de menos infinito a mais infinito, de x, densidade conjunta sobre a marginal em y dx, vezes f de y dy. Aqui eu vou jogar para debaixo do tapete algumas hipóteses de análise. Tá? Eu vou ter que assumir que eu consigo transformar essas integrais iteradas em uma integral dupla, mas jogando isso para debaixo do tapete, a gente vai cancelar esse f de y com esse f de y, e vamos ficar com o seguinte: a integral dupla de menos infinito a mais infinito de x vezes a conjunta de x e y dx dy, tá? Que é claro, quando você fizer a integral disso somente em y, né, você vai estar marginalizando. E você vai ter integral de menos infinito a mais infinito de x vezes a marginal de x dx, que é exatamente o valor esperado de x. Tá? Então essa é a prova formal desse resultado. E aqui a gente tem a prova e a intuição. Tá? Vamos ver agora alguns exemplos de como que a gente utiliza isso. Tá? O primeiro exemplo é um exemplo bastante simples para fixar as ideias na nossa cabeça. Então, nesse exemplo, a gente tem y, um número escolhido ao acaso no intervalo 0,1, distribuição uniforme. E eu sei que agora x, dado y, é escolhido de modo uniforme no intervalo 0y. E a pergunta é: quem que é, em média, um número x que me é escolhido? Tá?
Nesse caso já está bastante claro, né, qual é a construção em duas etapas. Primeiro eu escolho o y, depois eu calculo o x dado y. Um passo que a gente poderia fazer para fazer essa conta sem invocar a lei da esperança iterada é a seguinte. A gente tem a densidade de y, a gente tem a densidade de x dado y. A partir disso, a gente pode obter a conjunta de x dado y. Aí a gente ou marginaliza e calcula o valor esperado, ou a gente usa a lei do estatístico preguiçoso para vetores aleatórios e encontra o valor esperado. Mas a gente está querendo, né, talvez, se for possível, não fazer essa etapa aqui de encontrar a conjunta. E a gente consegue fazer isso de modo muito mais rápido usando a lei da esperança iterada. Vamos ver como é que a gente faz? Bom, o teorema diz para a gente que o valor esperado de x é o valor esperado em y do valor esperado em x de x dado y. Bom, eu sei que x dado y é uniforme no intervalo que vai de 0 até y. Então, a média dessa uniforme é y sobre 2. Então, aqui eu vou ter o valor esperado em y de y sobre 2, que é meio do valor esperado de y. E como y é uniforme 0, 1, o valor esperado dessa variável aleatória é meio. Então, isso aqui vai dar para mim 1/4. Tá? Então, a conta foi super simples, sem ter que passar por nada de encontrar densidade conjunta de x e y para fazer isso. Foi bastante mais simples. O próximo exemplo é de bastante mais aplicabilidade em cenários práticos, que é quando você está somando uma quantidade aleatória de variáveis aleatórias. Tá? A gente sabe que a esperança é um operador linear, né? Mas se você está somando uma quantidade aleatória de variáveis aleatórias, fica um pouco complicado, né? Você calcular a esperança disso e obter um número como resultado. Então, esse exemplo vai ilustrar para a gente esse cenário. Suponha que o número de pessoas que entram em uma loja de departamentos em determinado dia é uma variável aleatória com média 50. Então, n é o número de pessoas, tá? E a única coisa que eu sei sobre n é que o valor esperado de n é igual a 50. Tá? Suponha ainda que as quantias de dinheiro gastas por esses clientes sejam variáveis aleatórias independentes com média comum de R$80. Ou seja, xi é o quanto o cliente I gastou, tá? E a gente está querendo saber qual que é a quantidade esperada de dinheiro gasto na loja em um dado dia. Então, a gente está querendo olhar para a seguinte variável aleatória. O total gasto, que é o seguinte, é o somatório para ir indo de 1 até nzão de xi. Ou seja, eu tenho xi, variável aleatória, e eu tenho nzão, variável aleatória. Estou somando uma quantidade aleatória de variáveis aleatórias. E o meu interesse é olhar para essa quantidade aqui. O valor esperado do somatório i indo de 1 até nzão de xi. Ok? Bom, fica bastante claro, né? Se você sair usando a propriedade de linearidade de valor esperado, né, pode parecer bastante ingênuo você fazer isso. Isso vai dar, então, somatório indo de 1 até n de valor esperado de xi. O valor esperado de xi é 80, como está no enunciado. Então, isso vai dar n vezes 80. Tá? Mas isso daqui não é a resposta final, porque isso aqui ainda é uma variável aleatória. Tá? E o valor esperado é um número que você tem que obter como resposta. Então, o caminho correto para a gente fazer essa conta passa pelo seguinte. Ora, eu quero usar a propriedade da linearidade do valor esperado sem medo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Primeiro, então, eu vou calcular o valor esperado, somatório, indo de 1 até n de xi, dado que eu conheço o valor de n, e depois eu vou tomar o valor aleatório dessa variável aleatória. Tá? Tomar o valor esperado dessa variável aleatória, perdão. Tá? E eu sei que isso vai ser igual por causa da lei da esperança iterada. Bom, vamos fazer a conta então. Esse valor esperado aqui de dentro, se eu calcular o valor esperado, somatório indo de 1 até n de xi, dado que nzão é igual a nzinho, isso vai dar o valor esperado, somatório indo de 1 até nzinho, né? Eu sei que nzão é igual a nzinho, de xi, dado que nzão é igual a nzinho. Tá? Mas repara que agora o enunciado fala para mim que eu estou dizendo que
é independente a quantia gasta por um cliente e o número de clientes que entram na loja, tá? Então eu tenho independência entre essas variáveis aleatórias, xi e n. Ou seja, uma vez que eu tenho independência entre essas variáveis aleatórias, eu ganho uma outra coisa, tá? Além de eu poder trocar o limite superior do meu somatório por um número, eu posso jogar fora esse condicionamento. Então isso vai ficar o valor esperado, somatório indo de 1 até n de xi. Que agora sim, eu posso falar que vai dar n vezes 80 pela propriedade de linearidade do valor esperado, tá? É importante a gente notar que se a gente não tivesse independência entre xi e n, tá? Esse passo aqui, ele não poderia ser feito e a gente teria que tomar um pouco mais de cuidado. Então essa hipótese de independência é fundamental para que isso dê certo. Bom, então continuando aqui, esse valor esperado aqui de dentro é n vezes 80, ou seja, eu tenho que calcular o valor esperado agora de 80 vezes n, que isso vai dar para mim, né, pela linearidade de novo, 80 vezes 50, que é 4.000 reais, tá? Então, quando a gente quiser calcular o valor esperado de uma soma aleatória de variáveis aleatórias, parece uma boa ideia a gente utilizar a lei da esperança iterada, desde que a gente fique alerta com as questões das hipóteses presentes no nosso problema, tá? Bom, uma outra aplicação que a gente pode ter, que a gente vai ilustrar de modo geométrico aqui nesse último slide dessa aula, é o seguinte. A gente pode usar a lei da esperança iterada para calcular mais facilmente o valor esperado de produtos de variáveis aleatórias. Então a gente pode ter o seguinte cenário, tá? Antes disso, vamos ilustrar com vamos provar esse teorema, tá? Perdão. Então o teorema diz para a gente o seguinte: se você tem xy um vetor aleatório, então o valor esperado de xy ele é dado pelo valor esperado em y de y vezes valor esperado em x de x dado y. Vamos fazer a prova desse teorema, tá? Vamos lá. Bom, primeiro eu quero olhar o valor esperado de xy. Eu sei, pela lei da probabilidade total, lei da caramba, esqueci o nome do resultado, desculpa, gente. Lei da esperança iterada. Eu sei pela lei da esperança iterada que isso vai ser igual ao quê? Ao valor esperado em y do valor esperado em x aqui de xy, dado que y é igual a yzinho, ok? Bom, vou calcular esse valor esperado aqui, que está aqui dentro, então, tá? A princípio, eu vou deixar assim, tá? Vou deixar sem y igual a yzinho, e para fazer esse cálculo que eu vou particularizar. Então, isso vai ficar o valor esperado de xy dado y igual a yzinho. Isso me permite substituir yzinho aqui, tá? E pela linearidade, eu vou colocar o yzinho para fora. Isso vai ficar, então, o valor esperado de x dado y igual a yzinho, tá? E repara aqui que, ao contrário do exemplo anterior que a gente viu, eu não posso jogar fora esse condicionamento, porque eu não sei se x e y são independentes, tá? Porque se x e y fossem independentes, acabou. O valor esperado de xy é o valor esperado de x vezes o valor esperado de y, tá? Então eu não posso jogar fora esse condicionamento aqui. Quando eu colocar de volta isso aqui dentro do meu valor esperado, eu vou ter o valor esperado em y de y vezes o valor esperado em x de x dado y, que é exatamente o resultado que a gente queria provar, tá? Vamos utilizar esse resultado para fazer um exemplo, tá? O exemplo é o seguinte: suponha que você vai construir um círculo, um quadrado, vai construir melhor, um retângulo da seguinte forma. Você vai escolher de modo uniforme um ponto dentro desse quarto de círculo, né? Você vai escolher uniformemente um ponto aqui no primeiro quadrante, que a gente vai batizar criativamente do par XY, ok? E, a partir desse ponto,
você vai fazer o seguinte. Você vai olhar aqui o círculo unitário. Tá? Você vai olhar o ponto aqui simétrico para cá, para cá, para cá. Vai olhar para esse retângulo e você está interessado em olhar Z, a área desse retângulo aqui, ok? Bom, se eu chamo esse ponto aqui de XY, eu sei que esse lado do meu retângulo é 2x, eu sei que esse outro lado é igual a 2y, então eu sei que z é igual a 4xy, e eu estou interessado em calcular a média da minha variável aleatória z, ok? E fica bastante claro que x e y não são independentes, né? São uniformes, porém em um domínio que não permite que elas sejam independentes, ok? Bom, vamos fazer essa conta, então. O valor esperado da minha variável aleatória z, isso é 4 vezes o valor esperado da variável aleatória xy, e eu vou utilizar o resultado. Isso vai ser 4 vezes o valor esperado em relação a y da variável aleatória y, o valor esperado em relação a x de x dado y, ok? Vamos entender quem que é a distribuição condicional de x dado y. Então, uma vez que você observa y igual a y, tá? O seu x está restrito a esse conjunto de valores aqui, que eu estou pintando, tá? Que vai de 0 até 1 menos y² na raiz. Lembrando que a equação do círculo é x² mais y² igual a 1. E é fácil você provar também que essa distribuição condicional ela é uniforme, tá? Ou seja, a gente pode provar, não vou fazer essa conta com todos os detalhes, que x dado y tem distribuição uniforme no intervalo que vai de 0 a 1 menos y² na raiz. E, portanto, esse valor esperado dessa distribuição, por ser uma uniforme, a gente sabe que é 1 menos y² na raiz sobre 2, ok? Então, portanto, a quantidade que está dentro, né, desse meu valor esperado vai ser o seguinte. O valor esperado em y de y, tem que tomar cuidado com o meu y não parecer um 4, y que multiplica raiz de 1 menos y² sobre 2. E agora não tem jeito, tá? Essa conta aqui eu tenho que fazer na mão. Então isso aqui vai dar para mim 4 vezes a integral de menos infinito a mais infinito da função y raiz de 1 menos y² sobre 2 vezes a densidade de y, tá? Ou seja, aqui agora a gente tem que calcular a marginal de y. Deixo como exercício para vocês verificarem que a marginal de y é 4 sobre π raiz de 1 menos y² para y entre 0 e 1. Tá? Essa é a densidade marginal da variável aleatória y. Então, isso vai te dar o seguinte. 4 corta com 2, vai ficar 2 vezes a integral de 0 até 1 de y raiz de 1 menos y² vezes 4 sobre π raiz de 1 menos y² dy. Essa conta é simples de você fazer. Tá? Depois que você fizer, ela vai dar exatamente 2 sobre π. Tá? Ou seja, a área média desse círculo, a área média desse retângulo, perdão, é dada por 2 sobre π. E reparem como que o resultado que a gente acabou de provar foi bastante importante para que a gente conseguisse calcular facilmente, né, esse valor esperado. Bastou que a gente deduzisse uma distribuição condicional que era simples, e a distribuição marginal de y pode ser um pouco mais chatinha, tem que calcular uma integral, mas é muito fácil também. Então, ficou muito fácil calcular o valor esperado dessa forma. Tá?